Atividade número 1. Determine o próximo termo da sequência. 1, 4, 10, 22. E qual que é o próximo termo aqui? Se você olhar bem, 1 para 4, o número 1, ele está dobrando, o primeiro termo é dobra, então 1 vezes 2, 2 mais 2 vai dar 4. O segundo termo é 4. Para chegar em 10, você vai ver que foi feito 4 vezes 2, 8, mais 2 vai dar 10. O 22 é 10 vezes o 2, que dá 20, mais 2. Então, essa sequência da letra A, você pode perceber que é 2 vezes n mais 2, ou seja, é o dobro do termo mais 2. Então, o segundo termo é o termo anterior vezes 2 mais 2. Então, o próximo termo aqui vai ser 22 vezes 2 mais 2. E 22 vezes 2 mais 2 vai dar 46. Então, esse vai ser o próximo termo da sequência. Tá bom? A letra B, 2, 3, 8 e assim sucessivamente. Se você olhar bem, o número 3 ele é o quê? Ele é o quadrado do número 2 menos 1. Então, vai ser 2 ao quadrado menos 1 vai dar 3. O número 8 é o quadrado do número anterior menos 1. 3 ao quadrado menos 1. 9 menos 1, 8. Então, significa que o próximo termo vai ser o quadrado de 8. 8 ao quadrado menos 1. 8 ao quadrado, 64. 64 menos 1, 63. Então, uma fórmula geral vai ser n ao quadrado menos 1. Tá bom? Atividade número 2. Dada a progressão aritmética 5, 8, 11, 14 e assim sucessivamente, pede-se a razão. Qual que é a razão dessa progressão? Para encontrar a razão de uma progressão aritmética, você escolhe um termo qualquer menos o anterior. Por exemplo, 8 menos 5 vai ser igual a 3. Então, você pode ver que essa progressão aritmética ela caminha de 3 em 3. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 3 dá 11 e assim sucessivamente. Então, a razão dessa PA é igual a 3. O décimo termo. Como calculo o décimo termo? Pela fórmula do termo geral, a n é igual a 1 mais, entre parênteses, n menos 1 vezes a razão. Então, nós podemos falar que o A10, o décimo termo, ele é igual ao primeiro termo mais 10 menos 1 dá 9, 9R. 9 mais 1, 10. Então, A10 é igual a 1 mais 9R. O A10 ele vai ser igual... O primeiro termo da PA é 5, está escrito lá em cima, né? 5 mais 9 vezes a razão, que é 3. Então, o valor do A10 é igual a 9 vezes 3, 27. 27 mais o 5. A10 é igual a 32. Esse é o valor do A10 dessa PA, tá bom? O centésimo termo, mesma coisa. Você pode falar que o A100, que é o centésimo termo, vai ser igual a A1 mais 99 vezes a razão. No 1 mais 99, 100. Então, o A100 é igual a 5, que é o A1, mais 99 vezes a razão, que é 3. A100, ele vai ser igual a 5 mais 99 vezes 3 dá 297. Então, o A100 é igual a 297 mais 5, 302.
Esse é o centésimo termo dessa PA. A soma dos 20 primeiros termos. Lembra da fórmula da soma? Soma é igual primeiro termo mais o último termo, que no caso aqui vai ser o A20. Isso tudo vezes o número de termos dividido por 2. Então, a soma dos 20 termos dessa PA, dos 20 primeiros termos dessa PA, vai ser o quê? Como aqui está pedindo o A20, toda a fórmula da soma da PA, você pega o primeiro e mais o último, então vamos calcular aqui o A20. A20 é igual a 1 mais 19 vezes a razão. 19 mais 1 dá 20. A 20 é igual a 1 é 5 mais 19 vezes a razão, que é 3. 19 vezes 3 dá 57. Então, a 20 é igual a 5 mais 57. A 20 é igual a 62. 57 mais 5, tá bom? Então, se nós temos que o A20 vale 62, a soma dos 20 primeiros termos dessa PA vai ser o quê? 5, que é o primeiro termo, deixa eu voltar aqui de novo, ó, 5, mais 62, que é o termo A20, que nós calculamos ele aqui. Isso tudo vezes o número de termos da PA, que é 20, os 20 primeiros termos, dividido por 2, tá bom? S20, então a soma, vamos lá. A soma dos 20 primeiros termos dessa PA vai ser igual a 67, que é 5 mais 62, vezes 20 dividido por 2 dá 10. Então, a soma dos 20 termos dessa PA, 670. Certinho? 670. Continuando. Exercício 3. Seja a progressão geométrica 2 dividido por 3 raiz de 2, 1/3 raiz de 2 sobre 6 e assim sucessivamente. Determine a razão. Qual que vai ser a razão dessa PG? Então, vamos lá. A razão é igual a um termo qualquer. Vou pegar aqui no caso 1/3 e vou dividir. Agora é progressão geométrica, então tem que dividir pelo termo anterior. No caso, 2 dividido por 3 raiz de 2. Você pode escolher um termo qualquer dividido pelo anterior. A razão aqui vai ser igual. Olha, nós temos uma divisão de fração. Copia a primeira vezes o inverso da segunda. 3 raiz de 2 dividido por 2. Divisão de fração, copia a primeira vezes o inverso da segunda, tá? Podemos fazer um cancelamento aqui do 3 e do 3. Então, a razão dessa PG, a razão é Q, né? Deixa eu colocar aqui, de quociente. A razão dessa PG vai ser igual. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2 dividido por 2, certo? Essa é a razão da PG. Raiz de 2 sobre 2. O quarto termo dessa PG. O que é o quarto termo? Fórmula do termo geral da progressão geométrica. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, vamos lá. O A4 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1 vezes Q3. 4 menos 1 dá 3. A1, Q3. Então, vamos lá. A4, que é o quarto termo, vai ser igual a 1, que é 2 sobre 3 raiz de 2, vezes a razão, que é raiz de 2 sobre 2, tudo isso elevado à terceira potência. A1 é 2 dividido por 3 raiz de 2, o A1 aqui é o primeiro termo, e a razão nós calculamos que é a raiz de 2 sobre 2 elevado ao cubo, certo? Então, vamos lá. A4 é igual a 2 sobre 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso aqui dá raiz de 8, que é 2 vezes 2 vezes 2. Dividido por 2 ao cubo, 8. A4, vamos dar uma simplificadinha no radical aqui. É igual a 2 sobre 3 raiz de 2 vezes.
Raiz de 8 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 2. E o raiz de 4 é 2. E o raiz de 2 fica na raiz de 2. Então, você pode falar que o raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2. Simplificando o radical um pouquinho. 2 raiz de 2 dividido por 8. Então, o A4 vai ser igual. Vamos simplificar aqui? Olha, por 2 dá 1, por 2 dá 4. Certinho? Ainda aqui, olha, por 2 o 4 vira 2 e dividindo por 2 esse 2 vira 1. O raiz de 2 pode cancelar com raiz de 2. E nesses riscos aqui, o que sobra? 1 vezes 1 dá 1. A raiz não existe mais, foi cancelada. Sobre 3 vezes 2 dá 6. Então, o quarto termo dessa PG vale 1/6. E a razão dessa PG é raiz de 2 sobre 2. Certinho? Atividade 4. Determine o sétimo termo da PG. Para determinar o sétimo termo dessa PG, nós precisamos fazer o quê? Encontrar a razão. Quem que é a razão dessa PG? Você escolhe um termo qualquer, eu vou escolher 1, dividido pelo seu anterior, que é 2. 1/2, pronto. A razão é 1/2. Simples assim, tá? Para determinar o sétimo termo, o que a gente faz? A7 é igual a 1 vezes Q elevado a 6. 6 mais 1, 7, tá? A7 é igual, o A1 vale 2, olha, 2 vezes, a razão é meio, acabamos de encontrar meio, elevado à sexta potência. Então, A7 vai ser igual 2 vezes. O que é meio elevado à sexta potência? 1 elevado à sexta é 1 e 2 elevado à sexta é 64, tá bom? A7 é igual. 2 vezes 1, 2, 2 sobre 64, mas a gente pode simplificar. 64 dividido por 2 dá 32 e o 2 dividido por 2 dá 1. Então, nós temos aqui que o A7 dessa PG vai valer 1 vezes 1, 1 sobre 32. Esse é o valor do sétimo termo dessa progressão geométrica, tá? E a razão dela vale 1/2. Continuando. 5. Qual é a razão da PA quando o A5 vale 2x mais 2 e o A10 vale 7x mais 7? Como que nós podemos determinar a razão dessa progressão aritmética? Olha, sempre o maior em função do menor, né? Então, ó, A10 ele é igual a 5 mais 5R, certo? Olha, 5 mais 5 dá 10. Então, são maneiras diferentes de escrever o A10. Você pode escrever o A10 como A1 mais 9R. Você pode falar que o A10 é igual a 2 mais 8R, porque 8 mais 2 dá 10, 9 mais 1 dá 10. E assim também você pode falar que o A10 é A5 mais 5R, certo? Então, A10 vai ser igual. O A5 é o que nós temos aqui. 2x mais 2 mais 5 vezes a razão. Quem que é a razão aqui? Não temos. Vamos em busca da razão. Mas quem que é o A10? Já poderia ter trocado o A10 aqui, nem acabei esquecendo. O A10 é 7x mais 7. A10, 7x mais 7 é igual a 2x mais 2, que é o A5, mais 5R. Joga todo mundo para lá, menos o 5R. Vai ficar assim, olha, 7x mais 7, passo 2x para trás, menos, troca de sinal, 2x, passo mais 2 lá do outro lado, menos 2, igual, mantém, 5R. 7x menos 2x dá 5x. 7 menos 2 dá mais 5. Então, 5x mais 5
é igual a 5R. Certinho? Eu vou escrever só espelhado isso aqui, gente, ó. Espelhado assim, ó, 5R, vou inverter todo mundo. É igual a 5x mais 5. Tá bom? Não tem problema nenhum, não precisa trocar de sinal, não. Então, a razão vai ser igual. Passo 5 dividindo agora. 5x mais 5 dividido por 5. Portanto, a razão vai ser igual. 5x dividido por 5 e 5 dividido por 5 vai dar x mais 1. X mais 1. Você pode dividir os dois por 5? Pode, porque o 5 é denominador comum. É como se estivesse escrito assim, olha, 5x sobre 5 mais 5 sobre 5. É a mesma coisa. Então, 5x dividido por 5 dá x, corta o 5 e o 5, né? Ó, e mais 5 por 5 dá 1 inteiro. Então, a razão dessa progressão aritmética é x mais 1. Atividade 6. Determine o aumento equivalente para os seguintes aumentos sucessivos. Um aumento de 10, um aumento de 20 e um aumento de 30. Então, vamos lá. O que é aumentar 10%? Um aumento, sempre no fator de aumento, quando é aumento, pessoal, é 1 mais a taxa. Taxa percentual. O I corresponde à taxa, tá bom? Então, um aumento de 10% é a mesma coisa que, olha, 10%, aumentar 10%, é a mesma coisa que 1 mais a taxa, que é 0,1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1,1. Aumentar 20% é a mesma coisa, mesmo padrão, tá? É 1 inteiro mais o 20% é 0,2. 0,2, que dá 1,2. Certo? E o fator de aumento para 30%, aumentando 30%, vai ser igual a 1 mais o 30% é 0,3, que é igual a 1,3. Tá bom? Como aqui são aumentos sucessivos, e as taxas são 10, 20 e 30, então uma única taxa, que é chamada de taxa equivalente, vai ser 1,1 vezes 1,2 vezes 1,3, certo? Então, se você multiplicar 1,1 vezes 1,2 vezes 1,3, não pode errar no cálculo aí, você vai encontrar 1,716, certo? Olha, como a taxa de aumento é sempre 1 mais o valor da taxa, então se você tira esse 1 aqui, vai ficar 716. Então, ó, 0,716, quando você subtrai 1. Isso é igual a 71,6%, né? Multiplica por 100, aparece o símbolo porcento. O que isso significa? Quando você faz um aumento sucessivo de 10, de 20, de 30, você vai ter 71,6% equivalente, tá bom? Atividade 7. Um produto que custa R$ 200 teve um aumento de 5%. Deixa eu escrever aqui, ó. Aumentou 5% na primeira semana, depois aumentou novamente 10% na segunda semana e um desconto de 20%, setinha para baixo, né? Desconto de 20% na terceira semana. Qual é o valor final do produto? Então vamos lá. R$ 200 é o valor do produto. R$ 200 vezes, aumenta 5%. 1,05. De novo, por quê? Porque é 1 mais a taxa. Taxa de 5% é 1,05. 200 vezes 1,05. Se fôssemos multiplicar 100, daria 105. Então, como é 200, vai dar 210. Multiplique aí para você ver. 200 vezes 1,05 dá 210. Esse 210 vai ter agora um aumento de 10%, vezes 1,1 é igual. Pega aí 210, multiplica por 1,1, você vai encontrar o valor 231. Faz para você ver, 231. Aumentar 10% de 210, você chega em 231. Agora teve um desconto de 20%, olha,
231 vezes um desconto de 20%. O que é fator de desconto? Deixa eu explicar aqui. Desconto é o seguinte, é 1 menos a taxa. 1 menos a taxa. Então, vai ser 1 menos. O que é taxa de 20%? 0,2. O que é 1 menos 0,2? Dá 0,8. Então, você fazer um desconto de 20%, você vai usar a taxa de fator, né, o produto 0,8. Então, aqui você sabe que você tem um desconto de 20%. Você pode também calcular quanto é 20% de 231 e subtrair depois o 231 desse valor. Dá na mesma, tá bom? Então, vamos lá. 231, agora você multiplica por 0,8, faz o cálculo para você ver. Você vai chegar em 184,80 centavos. Então, se o produto custava R$ 200, olha aqui, e depois teve um aumento de 5, um aumento de 10 e um desconto de 20, quanto ele vai passar a custar no final? Então, no final, esse produto passa a custar R$ 184,80.